Civil na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou o professor Márcio, então, está com a tarefa de falar sobre boa-fé e execução. Professor Márcio, obrigada, está com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado, professora Larissa. Fico muito feliz em participar desse evento no final, né, porque aí eu posso aprender com todo mundo aqui, anotei todas as coisas, e eventualmente as coisas que eu ia tratar de forma equivocada, eu já arrumei nesse meio tempo, aprendi com todos os colegas e colegas aqui. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar. E, obviamente, que eu não poderia começar a minha fala sem antes agradecer o convite do IBDP, o convite da Cris, né? Agora a gente pode ser assim bastante próximo, no sentido de que participar para mim desse evento e participar do projeto Mulheres no Processo é uma honra que eu não consigo medir. E eu explico isso muito rapidamente para que as pessoas não se cansem e até que eu possa ter tempo para tratar do meu tema. Eu fui formado basicamente por mulheres, por professoras. Eu ontem, inclusive, estava preparando essa palestra e eu vi que eu tive 8 professores de processo civil durante a minha graduação e apenas um professor, 7 professoras conduziram a minha lição. E eu aprendi a gostar de processo civil, então, por conta das professoras, por conta das mulheres no processo. Hoje, por coincidência ou não, eu sou chefe do Departamento de Direito Processual aqui, nossa sigla é DPF, a gente brinca que é o Departamento de Processo Feminino, porque a imensa maioria dos nossos colegas aqui são mulheres. Coincidentemente, ontem nós fizemos um processo seletivo, foram 2 professoras substitutas aprovadas, ou seja, nós estamos aqui, pelo menos em Juiz de Fora, na vanguarda do projeto Mulheres no Processo, muito antes desse projeto existir. E eu não poderia deixar de mencionar também outras 2 influências muito fortes que eu tive, também de professores, principalmente nesse tema da boa-fé. A primeira, a professora Aline Passo, que hoje é diretora da nossa instituição aqui, na UFJF, foi minha orientadora, eu fui monitor dela, e com ela que eu aprendi, de fato, a estudar processo, e com ela que eu tive a ideia de ser professor. Eu nunca tinha pensado em ser professor, e foi a partir dessa experiência que eu tive com ela que hoje eu tenho a experiência de ser professor e algo que me deixa muito envaidecido há 15 anos que eu exerço a docência. E segundo, especificamente nesse tema da boa-fé, isso me chamou a atenção talvez pela primeira vez, e eu não posso dizer exatamente se foi a primeira, mas certamente uma das primeiras, foi quando eu li um texto da professorada Pellegrino Grinova, professora de todos nós, na revista Processo número 102, em 2001, em que ela tratava da ética do abuso do processo, da resistência às ordens judiciárias e do contempt of court. Então, também, nesse sentido, exatamente a respeito do tema da boa-fé e da lealdade, né, a influência feminina me é muito cara. Para terminar, e antes de fato passar o meu tema, o professor Daniel Mitidiero, nosso amigo aqui, citou meu trabalho de 2017. Para quem não conhece, ele tem um pequeno resumo publicado na revista Processo número 275, escrito pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha. E é interessante porque várias das palestras aqui passam também pelo meu livro, né? Parece que a professora Cristina, por exemplo, no primeiro momento estava com ele aberto ali, lendo de cabo a rabo, e eu fico muito feliz com todas essas menções. Bom, o que eu quero aqui com os colegas hoje trabalhar? Eu tenho uma premissa, que vou lançá-la daqui a pouco, e vou tentar provar que essa minha tese funciona a partir de 3 exemplos, todos eles voltados, obviamente, ao estudo da execução. Pois bem, a minha premissa fundamental é de que, e aqui é muito fácil concordar comigo, né, que a boa-fé é uma norma fundamental na execução. E isso eu consigo perceber pelo artigo 5º do CPC, que diz expressamente que é uma norma fundamental de todo o processo, inclusive, obviamente, na execução. E também porque a gente consegue perceber muito nitidamente, não talvez a boa-fé, mas a falta dela no curso das execuções. É muito fácil perceber quando você se depara com uma fraude à execução, prevista lá, por exemplo, no artigo 792. Talvez, para o aluno da graduação que está nos ouvindo agora, que está começando a estudar, um exemplo mais fácil de se perceber onde não existe boa-fé no processo é estudando as fraudes na execução. Um outro exemplo seria, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, presente lá nos artigos 133 em diante, em que também você consegue nitidamente perceber que o CPC diz aqui se aplica a execução, porque nós temos também um desvio de conduta, nós temos aqui um abuso do direito praticado eventualmente por um réu, um autor, um exequente ou executado. Não é também impertinente chamar a atenção ao fato de que o FPPC, que todo mundo aqui conhece, o Fórum Permanente de Processos Civis, já disse há bastante tempo que a boa-fé objetiva é uma norma fundamental no processo. Então, seja a lei, seja a doutrina, pelos mais variados professores que já citados,
seja pelos enunciados, enfim, por todo lugar você consegue perceber isso. Parece que não há dúvida a respeito da minha premissa. A questão é, se não há dúvida a respeito dela, por que ela não é aplicada? E por que ela não é aplicada efetivamente na execução? Então, a minha palestra hoje é tentar mostrar aos colegas 3 exemplos, pelo menos, de situações em que deveria haver um filtro, como se a boa-fé fosse, de fato, um filtro de papel. Eu peço aos colegas que imaginem aí, fazendo um pouco a ideia de Mitigeiro, de tentar trazer situações concretas do dia a dia, no seu último, pelo menos um dos últimos brilhantes livros, em que ele faz isso muito claramente. Então, pensem aí um filtro, você está passando um café nessa manhã fria aqui, pelo menos em Juiz de Fora. Imagine que o filtro de papel, ou o seu filtro qualquer, é a boa-fé. E você só consegue chegar até o café se, de fato, todos os institutos, e principalmente os executivos, passem por esse filtro. Essa é a minha ideia. E aí estou também aqui dialogando um pouco com a palestra da Carolina Beral. Bom, então, no primeiro momento, esses 3 exemplos que eu quero passar o filtro, eu quero demonstrar a minha premissa verdadeira. Se alguém ainda tem dúvida, se alguém ainda tem dúvida de que a boa-fé na execução ela deve ser observada, basta a gente analisar no primeiro momento a própria lei. E aí é muito fácil perceber que ela é muito mais rigorosa na execução do que talvez até no próprio processo de conhecimento. E vou me permitir trazer 2 breves exemplos. Primeiro, imagine que nós tenhamos um caso em que alguém resista de forma injustificada ao andamento do processo. No processo de conhecimento, isso é considerado como uma litigância de má-fé, está lá no artigo 80, inciso 4º, que pode gerar uma multa de 1 a 10% do valor da causa atualizada. Se essa mesma conduta for praticada em execução, está lá no artigo 774, inciso 4º, resistirem injustificadamente às ordens judiciais, que de alguma medida também pode se verificar ao andamento do processo, isso é considerado como um ato atentatório da justiça. Percebam que não é mais uma mera litigância de má-fé, se é que a gente pode dizer assim. E, nesse caso, é cabível uma multa de até 20% do valor do débito corrigido. Percebam, então, meus caros, que é uma multa muito maior se esse mesmo ato for praticado na execução do que em relação ao processo de conhecimento. Um outro exemplo, também fazendo esse paralelo, basta pensar numa atitude do devedor, ou uma atitude do réu, ou uma atitude do recorrido. O recorrido no processo de conhecimento, que interpõe um recurso manifestamente protelatório, alterando a verdade dos fatos, por exemplo, ele também pode ser sancionado com uma multa que varia entre 1 a 10%, como disse anteriormente, de acordo com o artigo 81. Mas se ele fizer a mesma coisa na execução, por exemplo, apresentando embargos à execução manifestamente protelatórios, claro que não são aí recursos, embargos, nós sabemos disso, mas não deixa de ser uma forma de manifestação no processo. Os embargos de execução, para além da multa que eu já citei, o 918, inciso 3º, diz que os embargos vão ser rejeitados liminarmente. Percebam, então, que nós temos um acréscimo nas sanções. Elas são mais graves, porque na execução eu preciso, de fato, ter uma cautela ainda maior com a boa-fé. E aí, então, eu passo para essa tentativa de demonstrar como esse filtro precisa ser aplicado na execução a partir dos exemplos. O primeiro deles, eu estabeleço aqui um diálogo direto com meu amigo Mazola, nosso recém-doutor pela UERJ. E eu quero tratar do artigo 916. Nós já até, inclusive, tratamos disso, conversamos disso antes da sua defesa, sua brilhante defesa. O artigo 916 fala da moratória executiva ou do parcelamento. E aí todos nós sabemos, muito rapidamente, acontece quando o devedor, então, citado no processo de execução lastreado no título extrajudicial, ele deseja, em vez de pagar à vista, porque eventualmente ele não pode ou não quer, e também não quer se defender, ele faz uma proposta de parcelamento. Ele apresenta o pagamento parcelado, sabendo que no mínimo 30% à vista e o restante até 6 parcelas. E aí, depois disso, o exequente, o credor, ele é intimado para dizer se ele concorda ou não com esse parcelamento, e diz a doutrina majoritariamente que as únicas coisas que o credor pode dizer são, não houve a observância do prazo, o depósito inicial é insuficiente, não é o caso de caber a moratória, por exemplo, se trata de cumprimento de sentença, ou não foi cumprido o parcelamento no momento posterior. São esses únicos obstáculos que o credor poderia impor ao parcelamento. Mas vejam um exemplo que eu pensei para que os colegas possam imaginar de como a boa-fé entra nesse caso. Imagine que esse mesmo devedor
Antes, obviamente, do processo de execução, ele vai até o credor. O credor, por exemplo, é uma empresa que vende um veículo rural avaliado em R$ 200.000. Ele quer comprar esse veículo, ele quer comprar esse trator. E aí ele diz, olha, eu quero aqui pagar esse trator de forma parcelada, mas eu quero comprar esse trator, mas eu não tenho dinheiro, então eu quero parcelar o débito. E aí o vendedor diz a ele, olha, o valor é R$ 200.000, se você pagar à vista, você tem um desconto de 20%. Fala, mas eu não tenho condições de pagar aqui, mas tudo bem, então tá bom, eu vou pagar à vista. E emite um cheque com desconto, portanto, de 20%. Sabendo esse devedor de antemão que não vai cumprir a obrigação. Então, ele obtém o desconto contratualmente, porque ele fez, em tese, o pagamento à vista. Ele não honra o pagamento do cheque. Esse cheque é alvo de execução. E, na execução, ele muito claramente vem e diz, olha, está aqui, quero fazer o parcelamento. Percebam, meus caros, que ele não conseguiu o desconto, ele só conseguiu o desconto porque se ele dispôs a pagar à vista. Fora do processo, ele não conseguiu parcelar, porque para parcelar ele teria que pagar o valor todo, o valor cheio. Ele consegue, então, um desconto, cria, na parte contrária, uma expectativa de que ele vai pagar aquilo à vista, não paga, na execução, com a tutela do Estado, ele pede o parcelamento. E consegue o parcelamento. Por quê? Porque quando o credor vier e disser, não, eu não posso dar a ele esse parcelamento, quais são os critérios que ele tem para levantar? Nenhum deles fala de boa-fé. Então, a minha ideia, primeiro aqui, no meu primeiro exemplo, é que, para além desses 4 requisitos que eu citei anteriormente, o credor possa, quando instado a se manifestar a respeito dessa moratória executiva, ele diga, olha, tudo bem, ele cumpriu o prazo, ele fez o depósito inicial, é um título extrajudicial, ele está cumprindo o parcelamento, porém, ele não está observando a boa-fé. E isso deveria ser suficiente para que o direito dele de parcelar fosse indeferido. Segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui aos colegas. Esse segundo exemplo diz respeito a talvez um dos principais assuntos, ou um dos mais famosos assuntos do CPC de 2015, que tem a ver com as medidas executivas atípicas. Né? Esse é um tema da moda, um tema que pegou, né? Isso sai no jornal do dia a dia, os alunos adoram os exemplos, quase todo mundo conhece. Claro que eu não vou tratar disso, não é o meu ponto. Mas, depois de algum tempo, a jurisprudência evoluiu, ou involuiu para alguns, não vem ao caso, para estabelecer critérios para a aplicação das medidas executivas atípicas presentes lá no famoso artigo 139, inciso 4º. Um dos critérios que a jurisprudência trouxe, para além dos outros que tanto a doutrina traz, há autores que citam mais de 20 critérios, outros 15, enfim, diversos critérios para se aplicar à atividade executiva, um dos critérios é que essa medida seja subsidiária. Significa dizer, portanto, que o credor só vai ter direito a se valer das medidas executivas atípicas se ele demonstrar em juízo que tentou usar das medidas atípicas e elas não foram frutíferas, ou que nem seria o caso de tentá-las, porque já havia tentado em outra demanda, por exemplo. E aí eu quero, então, aqui trazer, a partir dessa experiência, a partir dessa jurisprudência, do STJ, uma reflexão sobre o prisma da boa-fé. E essa reflexão diz respeito ao artigo 774, inciso 5º do CPC, que diz que é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça quando o devedor é intimado para apresentar em juízo seus bens e onde eles se encontram e não faz nada. Percebam, então, meus caros, que o CPC traz, a meu ver, uma possibilidade de sanção ao executado que não faz nada, o executado que não colabora, o executado que se mantém inerte. A omissão do executado é passível de sanção, porque, como disse o inciso, se ele é intimado e não se manifesta, dizendo onde estão seus bens e quais são esses bens, ele pode ser sancionado. É bem verdade, e aqui eu quero, inclusive, fazer uma crítica ao STJ, que a jurisprudência do STJ entende que só é possível fazer essa sanção se ficar demonstrada culpa grave ou dolo. E eu lamento muito que essa decisão tenha sido tomada, e eu vou citar especificamente aqui um julgado da 4ª turma, eu tenho vários, mas apenas um, é 1.353.853 do Paraná, relatado pelo ministro Raul Araújo, em que ele diz expressamente que o mero silêncio, ou a mera inércia da parte é insuficiente para a sanção. E praticamente, portanto, retira, me parece, a eficácia desse inciso. Mas, de toda forma, ainda que seja essa a orientação da jurisprudência,
é possível que esse entendimento possa ser aplicado para as medidas executivas atípicas, e tento explicar melhor. Se eventualmente eu sou um credor e não estou conseguindo obter informações a respeito do patrimônio do devedor, que é muito comum, né? A gente sabe que boa parte das execuções ela fica suspensa e depois é extinta porque não se encontram bens do devedor. E parece que a tentativa de se valer desse inciso 5º do 774 deveria passar pelo radar dos credores. De que maneira? Requer que o juiz ou a juíza, a doutora Larissa está aqui conosco, colega de concurso de uma aluna minha, doutora Isadora, que inclusive mandou um abraço. A juíza, então, intima o credor para que ele, então, apresente em juízo os seus bens. E se ele ficar inerte, que é o que acontece na maioria das vezes, porque falar alguma coisa no processo nesse ponto é ruim, porque se eu disser e depois ficar comprovado que eu menti, eu vou ser sancionado, então, se eu sou um advogado executado, eu vou dizer para o meu cliente, não faça nada, não diga nada, porque de acordo com a jurisprudência do STJ que eu acabei de citar, é melhor ficar inerte do que falar alguma coisa. Não colabore, porque se você não colaborar, você está tudo bem, você não é punido. E se você colaborar, eventualmente, você pode prejudicar a si próprio. Então, fique na sua. É isso, basicamente, o que o STJ está dizendo. Mas, ainda que isso aconteça, se eu sou um credor e peço a aplicação desse inciso, me parece que isso pode ser visto como um indício necessário para se aplicar o 139, inciso 4. Em outras palavras, já que, diz o STJ, para aplicar o 139, inciso 4, eu preciso demonstrar que tentei buscar bens do devedor sem êxito, essa me parece a melhor forma de mostrar. Olha, eu pedi que o devedor fosse intimado para trazer os bens em juízo e ele ficou inerte. Ele faz petições a todo momento no processo. E quando ele foi instado a se manifestar sobre isso, ele nada trouxe, nada disse. Então, basta pensar e basta atribuir boa-fé à própria fala do devedor, ou, melhor dizendo, à omissão do devedor. E aí eu tenho um indício suficiente para cumprir os critérios apresentados pelo STJ para aplicação do 139, inciso 4. Para terminar, nesse meu restinho de tempo, eu queria trazer um terceiro e último exemplo, que diz respeito à exceção de pré-executividade. Não cabe aqui, obviamente, explicar o que é exceção, e aí, eventualmente, depois eu posso até tratar disso. Indico aí aos alunos de graduação, se quiserem me procurar pelo @professor Márcio Faria, estou à disposição para isso. A minha ideia aqui é tentar mostrar que nós temos um problema grave de boa-fé em relação à exceção de pré-executividade. Porque, como nós sabemos, ela é uma medida, ela é uma defesa que o executado se vale para normalmente alegar matérias cuja cognoscibilidade deve se dar de ofício. É o que normalmente a doutrina chama de matéria de ordem pública. Nesse caso, portanto, se eu tenho uma matéria de ordem pública como critério a ser tratado como devedor, eu posso me valer da exceção de pré-executividade, que é um meio de defesa muito simples, barato e também pouco formal. Mas eu queria trazer aos colegas aqui uma reflexão nesses minutos finais de que essa defesa me parece estar sendo mal utilizada, principalmente sob esse filtro da boa-fé que eu acabei de dizer. O STJ diz, de forma pacífica, em vários julgados, que não é possível tratar de matérias de ordem pública, em exceção de pré-executividade, que já foram decididas pelos julgados anteriores. Há, portanto, aqui, embora que se trate de matéria de ordem pública, se respeitar a preclusão, claro. O meu ponto diz respeito a matérias de ordem pública não decididas. Eu vou me permitir um exemplo. Imagine que o devedor tenha 3 matérias de ordem pública para levantar na sua defesa. 3. Nenhuma delas tratada, por enquanto, naquele processo. Diz a boa-fé, ou determina a boa-fé, me parece, que ele tenha que apresentar essas 3 defesas no momento em que ele for chamado a se manifestar, no momento em que ele vier e fizer a sua petição de prejudicialidade. Mas ele não faz isso. Ele levanta apenas uma. E, obviamente, que provoca ali naquele processo uma confusão, porque vai fazer com que o juiz ou a juíza tenha que intimar a parte contrária para se manifestar, e depois a parte contrária vai se manifestar, e o juiz vai ter que decidir a respeito daquela exceção, e vão ter recurso, e recurso, e recurso. Depois, quando finalmente aqueles recursos forem julgados, de fato parece que agora a execução vai andar, ele mais uma vez maneja uma segunda exceção de pré-executividade, com a segunda matéria de ordem pública que ele não trouxe anteriormente. E, mais uma vez, a história se repete. Depois, tempos depois, ele faz isso pela terceira vez.
maneja mais uma vez uma questão de prioridade, trazendo uma outra matéria de ordem pública e provoca mais uma vez o retardo no andamento do processo. E aí os colegas podem perguntar, mas não é possível que isso aconteça, Márcio. Não é possível porque, até então, a exceção de prioridade não tem efeito expensivo e a execução vai prosseguir, os bens vão ser expropriados, vai haver leilão e não vai funcionar. Basta, meus caros, perceber e pensar, por exemplo, na hipótese em que quem está fazendo isso é a Fazenda Pública. É a Fazenda Pública que está promovendo essa forma protelatória de trabalhar a execução. E aí nós sabemos que ela só vai pagar ao final da execução, porque a Constituição diz que o precatório só vai ser formado depois do trânsito julgado. Eu tenho alguns exemplos de casos em que a Fazenda Pública entrou com embargos à execução, portanto, fez a sua defesa típica no prazo e na forma correta. E anos depois, ela levanta, por exemplo, uma falta de legitimidade ou, eventualmente, uma incompetência absoluta do juiz ou qualquer outra matéria de ordem pública que o valha. Me parece que aqui nós temos uma medida que deve ser sancionada, e aí é a provocação que eu faço aos colegas, utilizando-se do parâmetro da boa-fé. E vou citar aqui, nesse tempo final, se é que acho que eu já não tenho mais, e da onde veio essa minha ideia? Estudando para promover a minha tese lá na defesa que eu fiz na UERJ, eu tive acesso a um livro que foi publicado em 2011, que diz respeito a um congresso que aconteceu na Itália, do qual participaram vários professores, entre eles o nosso saudoso professor Michele Tarufo, e também a professora Maria Francesca Ghirca e o Giuliano Scarselli. E eles trouxeram nesse livro um exemplo interessante que foi julgado pela corte italiana, em que o credor fracionava os seus créditos de propósito. Em vez de ajuizar uma execução só, com todos os títulos executivos que ele tinha, ele, para prejudicar o devedor, ele ajuizava uma execução, depois ajuizava outra, depois ajuizava outra, para forçar o devedor a que tivesse que contratar advogado, fazer suas defesas e, obviamente, gastar dinheiro com isso e perder seu tempo. Entendeu a corte italiana que isso era um abuso de direito. O fracionamento da cobrança de créditos era um abuso de direito do credor. Ora, se o credor pode abusar do seu direito, nesse caso, me parece, trazendo para o meu exemplo, que o devedor também pode abusar. E aí a tentativa de se aplicar aqui é a ideia da suprécio. Se eu sou executado, sei das matérias de ordem pública e deixo para alegá-las depois, como nulidade de algibeira, para usar uma expressão do direito português, me parece que aqui eu estou violando a expectativa legítima da parte contrária, desrespeitando a autoridade do juiz e fazendo com que, de propósito, esse processo tenha uma duração irrazoável. Talvez fosse o caso, portanto, de, para essas questões de ordem pública, se pensar na aplicação da teoria da suprécio, tão bem tratada, inclusive, pela Larissa no seu livro. Meus caros, era isso que eu tinha a dizer. Fico muito feliz com a oportunidade. Peço desculpas se eu extrapolei meu tempo. Agradeço mais uma vez a imensa honra e estou à disposição para o debate, se necessário for. Obrigado e bom dia. Obrigada, professor Márcio. Mais uma palestra excelente. Só elogios aqui no YouTube.